pessoal, aqui estamos num laboratório de ensino de informática, o LEI, tá certo? Quem fala é o professor Pablo Henrique. E aqui estão os contatos. Agora está a nossa agenda, a nossa programação, o que tem esperado para a gente, né? Hoje a gente vai falar sobre as diferenças entre fontes simples e as fontes gamer, né? Basicamente são as fontes de computadores, as fontes de alimentação. Então, o nosso curso é o curso de Informática Básica da Escola Prefeito José Euclides Ferreira Gomes Júnior. A nossa frase motivacional: quem estuda tem em suas mãos o poder de transformar não só a sua própria vida, como também das pessoas que lhe cercam. Tá, pessoal? Então, você podendo elevar a sua vida, trazer melhorias para você, você também vai, com isso, você vai estar trazendo melhoria para seus amigos, para a sua família, tá certo? Quanto mais você trouxer, mais estudar, mais trouxer coisa melhor para você, vai melhorar quem está ao seu redor. Como aquele ditado, não é? Que diz assim: diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem és. Então, você andando sempre com pessoas boas, procurando crescer profissionalmente, tá certo? Então, você melhora a sua vida e também a dos seus colegas e familiares. Vamos agora para a aula. O nosso tema de hoje, nós vamos falar sobre fontes de alimentação, tá certo? Essas fontes aí, a gente tem um desenho aí de uma fonte com LED, tá certo? E vamos ler agora. Todos os componentes do computador são alimentados pela energia elétrica. E quem fornece essa energia para as peças é a fonte de alimentação, também conhecida como Power Supply. A fonte, pessoal, ela recebe na sua entrada, tá certo? No seu input, é a corrente de 230 volts ou de 115 volts. E na sua saída, ela vai sair com 3 volts, 3.3, 5 volts e 12 volts, dependendo do equipamento que for ligado dela dentro do computador, tá certo? Essa é a fonte de alimentação do computador. Qual a função da fonte? A sua função principal é transformar a tensão alternada em tensão contínua para fornecer a energia necessária para os equipamentos dentro do computador, que, como eu tinha dito, né, são tensões diferentes. Ela pega a corrente alternada e transforma em corrente contínua nas voltagens de 3, 3.3, 5 e 12 volts. A fonte de alimentação é responsável por alimentar a placa-mãe, o disco rígido HD, SSD, drive de CD, DVD-ROM, coolers, water cooler e também o processador, tá certo? Ou seja, tudo dentro do computador, quem alimenta é a fonte, quem manda energia, faz funcionar é a fonte. Aí nós temos o desenho de uma fonte ROG, né, de 1200 watts. Aqui, pessoal, a gente tem uma fonte de alimentação simples, tá certo? O ventilador dela é bem pequeno, como vocês podem ver, só na parte traseira. Geralmente não é de rolamento, é de baixa qualidade. Ela tem aqui a chave seletora de tensão e a entrada do cabo AC, tá certo? O cabo de alimentação. Então vamos lá. A fonte de alimentação simples não possui certificação 80 Plus. Ela também não pode ser ligada sem a proteção elétrica. Só é recomendada para PC básico bem simples. Use um modo isolador ou um estabilizador para proteger seu equipamento, tá, pessoal? Quem tiver um computador como esse e tiver ligado diretamente na tomada, está contando com a sorte. Porque sem nenhuma proteção elétrica, você pode perder todo o seu equipamento e as suas peças tendem a diminuir a vida útil delas,
tá certo? Vão durar bem menos você usando um computador direto na tomada. Porque essa fonte simples não tem realmente nenhuma proteção a mais, nenhuma proteção extra. Só tem um fusívelzinho dentro e ela não aguenta trabalhar com placa de vídeo, com alimentações maiores. Geralmente essas fontes são de 200 watts a 300 watts, tá certo? E ela também, algumas antigas informam, né? Tem lá 500 watts, mas não acredite, porque elas medem só o pico, o ponto mais alto. Ou seja, na realidade, se ela diz 500 e ela só vai ser mesmo de 250, que é metade da potência. Ela é 500 em pico, mas na realidade ela só é 250. Quando você compra a fonte, já vem indicando a potência dela do lado, tá certo? Tem lá 200, 250, 300, nesse modelo aí mais simples. Geralmente essa é usada em computadores mais baratos. Temos agora a foto de duas fontes, tá certo? Da EVGA 500 watts, um selinho aqui, ó, um selinho branco 80 Plus, White. E temos a outra daqui da Gigabyte de 650 watts com o selo 80 Plus bronze. Tá certo? Vamos lá. As fontes de alimentação certificadas com o selo 80 Plus garantem segurança, qualidade e desempenho de acordo com a alimentação selecionada para seu PC gamer. Ou então, se você tem um PC normal e quer trabalhar com a fonte de qualidade, você pode vir a trabalhar com uma delas retirada normal, porque ela já tem todo tipo de proteção, tá certo? Essas fontes já vêm com todo tipo de proteção e não podem ser usadas como modo isolador ou estabilizador. Deve usar apenas o filtro de linha simples. Tá, pessoal? Se ela já tem todos os dispositivos de proteção, não adianta de nada ligar no modo isolador. Por quê? O tempo de resposta dessas fontes para ativar a proteção é rápida. E o modo isolador e estabilizador, o tempo pode ser mais lento. Ao que ocorre? Uma proteção, que é do modo isolador e estabilizador, pode atrapalhar a proteção da fonte. Por isso, para quem tem um PC gamer usando fontes com o selo 80 Plus, basta usar o filtro de linha, tá certo? No sul, como tem energia melhor do que aqui na nossa região, eles usam até direto na tomada. Por quê? Ela já protege para tudo, tá certo? Agora, quem tem aquela fontezinha simples, não vai confiar muito não. Tá certo? Mas aqui são de qualidade. Sempre compre fontes com o selo 80 Plus. Aqui nós temos as fotos da EVGA 500 watts, tá certo? Tá aqui o selinho, ó, 80 Plus White, é o branco. O que quer dizer? Que ele fornece no mínimo 80% da eficiência de energia dela. Se aqui está dizendo que é 500 watts, quanto é 80% de 500? Então ela certifica que ela lança pelo menos até 400 watts de eficiência, de acordo com o seu consumo. Então é uma ótima fonte recomendada, tá certo? A fonte é VGA. Já passei fontes dessa aí para vários clientes, nunca teve uma reclamação desse produto. Eu mesmo já tive 4 computadores diferentes usando essas fontes da VGA. E recomendo. Essa aqui é uma das minhas fontes atuais no meu PC, tá certo? É a Gigabyte P650B. Ela tem um selo 80 Plus bronze, tá certo? Então, se eu tenho aqui a potência dela 650, quando ela é bronze, ela varia de 82 a 85%, tá certo? Então vamos aqui por alto, 650, 80%. A gente vai ter mais de 500 watts de eficiência, tá certo? Porque ela vai de 82 a 85% de eficiência de energia. Então, altamente recomendada, fonte de qualidade para 650 watts.
tá certo? Aí tá aqui as fotos dela, os dados técnicos, da caixa aberta, as laterais dela, a frente, as costas, né? E a parte superior. A nomenclatura. Tem algumas siglas, tá, pessoal? Que a gente vai explicar aí a vocês a descrição. DC significa corrente direta. AC quer dizer corrente alternada. In ou input quer dizer entrada. Geralmente no caso estamos falando de fonte, é a entrada de alimentação. Out ou output quer dizer a saída. O símbolo, a letra V, quer dizer volts. É a unidade de medida da tensão elétrica, conhecido também como DDP. E A, o mais conhecido da gente, é o ampere, né? É a unidade de medida de corrente elétrica. Quando o equipamento está funcionando, determina o fluxo dos elétrons necessários para fazer funcionar corretamente. Ou seja, quanto maior for a amperagem, maior vai ser o seu consumo. Você vai puxar mais, não é? Tá certo? Então aí a gente só leu as nomenclaturas aí, os dados técnicos, tá certo? Pessoal, o assunto da aula de hoje, nós vamos falar sobre fontes, tá certo? A fonte é responsável por alimentar todas as peças do seu computador. Onde é que a gente encontra a fonte? Aqui no desktop. A fonte fica na parte traseira do computador, essa peça aqui, ó, a fonte, tá certo? Todas as fontes simples tem um ventiladorzinho aqui na saída, ó, tá certo? Aqui é uma fonte simples para PC básico que não pega placa de vídeo, tá certo? É uma fontezinha simples. Algumas têm até a chave seletora 230, 115 volts. Essa aqui já é automática, tá certo? Aí esse aqui é o modelo simples dela, tá bem? Então é só mesmo para mostrar a vocês o local onde é que fica a fonte no desktop. Pessoal, temos aqui a tabela da certificação 80 Plus, não é? Então temos aqui, ó, a branca, tá aqui, ó, 80% de eficiência. A bronze, 82 a 85% de eficiência. A silver, 85 a 88. A gold vai de 87 a 90% da energia que está marcada lá na caixinha da fonte. A platino, de 90 a 92% de eficiência. E a titânio, de 90 a 96%, tá certo? A titânio. Então essa é a tabela 80 Plus. É a quantidade de eficiência do valor que está medido lá a fonte. Quanto melhor for esse selo, né, vai subindo. Aqui é uma escadinha, ó. A white, a bronze, silver, gold, platino e titânio. Mas ela confirma para você, ela certifica que vai ter uma alimentação melhor ainda, tá certo? Mas atenção com a tabela de quantos watts a fonte suporta. Aqui é medido só o percentual dela e aqui é a classificação como foi dito. Um PC básico, pessoal, ele é chamado PC ATX, o gabinete ATX, tá certo? E quais são as características principais do ATX, né? Tem um maior espaço interno, proporcionando maior ventilação, componentes de único encaixe paralelo, 20 a 24 pinos, tá certo, do encaixe, 4 pinos para alimentação do processador. E através desse recurso que o Linux e o Windows conseguem desligar o computador sem que o usuário necessite pressionar o botão no gabinete. Ou seja, você desliga pelo botão iniciar, tá certo? Você aperta lá em desligar e não aperta diretamente no computador. As fontes ATX trabalham com essa tecnologia.
Antigamente não, você tinha que ligar o computador e desligar apertando um botão. Já no formato ATX, o sistema já permite com que faça você desligar o computador, tá certo? Não desligue o computador diretamente no botão, porque pode danificar alguma peça de tanto você fazer isso. Se você ficar desligando o computador pelo botão, é a mesma coisa que está puxando direto da tomada, tá certo? Então sempre siga o procedimento correto. Coloque lá iniciar e desligar. Aí você aumenta a vida útil do seu equipamento. Temos aqui o encaixe da placa-mãe, tá certo? Que é o pino de 20, o cabo de 24 pinos. E aqui as suas especificações e correntes, tá certo? Vem estipulando cada uma aqui a voltagem, para que vai, quanto vai, tá certo? Mas não vem ao caso de vocês agora. Essa parte aqui é muito técnica, só mesmo para mostrar a vocês, tá certo? Que é importante saber que a fonte fornece 3.3, 3, 5 volts, 12 volts, tá certo? Aqui nós temos o encaixe da alimentação à placa-mãe, que esse foi mostrado a vocês. E esse aqui é o do processador. Já eu mostro maior, tá certo? Aqui na placa-mãe, a gente tem o encaixe aqui, ó, que é esse de 24 pinos, tá bem aqui, tá certo? Que vai alimentar a placa-mãe toda com ele. E para alimentar o processador, que é esse cabinho aqui, ó, é colocado aqui, nesse encaixe aqui de 4 pinos, tá certo? Vou mostrar ele um pouco maior. Tá aqui a foto dele um pouco maior, tá certo? Essa aqui que alimenta o processador. Atualmente, os computadores 2019, 2020, especialmente o AMD Ryzen, não trabalham mais só com 4 pinos, já trabalham com 8 pinos, fornecendo assim uma melhor e maior qualidade de energia para o processador, a confiabilidade ainda maior. Vamos agora a mais um vídeo. Pessoal, estou trazendo agora para vocês, vou mostrar as fontes, tá certo? As fontes de alimentação. Nós temos aqui a fonte simples, tá certo? Que eu acabei de mostrar no PC, a localização onde fica do desktop, né? Então, eles são equipados com essas fontes aqui, ó, simplesinha, tá certo? Ela é toda prateada, é bem simples. Ela tem só uma alimentação na placa-mãe, uma alimentação no processador, aqui a alimentação SATA, outra SATA, e aqui as alimentações IDE antigas, para componentes antigos. Ela não tem alimentação para placa de vídeo, tá certo? E as potências delas são baixas. Tá bem? Então esse aqui é o modelo simples. Agora vamos mostrar a vocês os modelos mais potentes. Nós temos aqui uma fonte da Gigabyte P650B, tá certo? Com selo 80 Plus bronze. É uma fonte de grande potência, recomendado para quem faz streaming, jogos, com placas de vídeo pesadas mesmo, mais potentes. E aqui do lado nós temos a EVGA 580 Plus White, branco, selo branco, tá certo? Mas ela contém o selo 80 Plus. Essas fontes aqui simples, elas não possuem o selo 80 Plus, não são certificadas, tá certo? Já esses modelos aqui mais caros e mais potentes já são certificados por essa certificação 80 Plus. Aí temos aqui a 80 Plus bronze e temos aqui nessa outra da EVGA o 80 Plus White, tá certo? Pessoal, agora eu vou fazer a abertura da caixa, tá certo? Da fonte P650B da Gigabyte 80 Plus bronze, tá certo? Vou abrir aqui para vocês verem a diferença para a simples. Olha a malha, a quantidade de cabo que vem a mais.
Tá aqui, pessoal. Essa daqui, a Gigabyte P650B, tá certo? Ela é uma fonte de 650 watts. Ela já para alimentar uma RTX 2070 Super, 2080, tá certo? Também uma RX 5700, 5700 XT, tá certo? Ela já tem potência de 650, que já é para alimentar equipamentos mais potentes, tá certo? Notem que ela não tem um ventilador atrás, tá certo? Ela também não tem a chavinha seletora, tá certo? Ela é uma fonte realmente forte. E o ventilador dela é aqui embaixo, tá certo? Notem a diferença e já é de rolamento, tá certo? E uma fonte dessa aqui tem garantia de 5 anos, tá certo? Esse modelo, tá bem? P650B da Gigabyte. Alta eficiência. O valor dela estimado hoje no mercado está de 400 a 500 reais só essa fonte, mas é um equipamento de qualidade, tá? Aí vamos ver agora o que ela tem, tá certo? De cabos. Vamos lá então. Além do cabo ser coberto por uma malha, né, resistente, ele tem muitas mais opções do que uma fonte simples. Olha aqui a diferença, a quantidade de cabo dessa, tá certo? Não é pouquinho? Compare com essa. A qualidade dos fios são outras, né? A bitola do fio já é um pouco mais espessa, mais grossa, é mais resistente. A gente tem a alimentação da placa-mãe, a alimentação para a placa de vídeo. Já tem duas aqui, ó, ou seja, pode alimentar uma placa de vídeo já bem potente. A alimentação do processador, a outra só tem uma, essa aqui já tem dois, ó. A alimentação SATA, já tem 3Ds, o outro só tinha 2, né? E ainda tem mais 3, ou seja, para ligar 6 equipamentos SATA, tá certo? Ó, mais 3, 6 equipamentos SATA. E a alimentação IDE, nós temos mais 3 aqui, tá certo? E uma alimentação extra, tá certo? Que é do antigo disquete, ou do leitor de cartão. E também mais alimentação para placas de vídeo. Então é bem robusta, tá, pessoal? Afinal, a fonte de 650B, 650 watts, né? Potência real e ainda 80 plus bronze. Então, ela consegue ligar uma grande quantidade de equipamentos no seu computador, certo? Consegue suprir essa energia. Agora, nós vamos passar para a abertura da VGA 500. Então, pessoal, tá aqui a VGA 500 watts, um selo 80 plus, tá certo? Fabricada aqui no Brasil. A EVGA tem garantia de 3 anos, tá certo? Fora. No Brasil, todos os equipamentos só é 1 ano pela loja. Mas, quando você precisa dar problema em algum deles, você manda para o RMA externo, que aí você consegue a garantia maior. Basta guardar a nota fiscal do produto. Vamos fazer agora a abertura dela, tá? Abrindo aqui. Tirar aqui o lacre.
Então tá aqui, pessoal, a EVGA 500, tá certo? Que é só a chave liga e desliga. O ventilador dela também é embaixo, tá indicando aqui 500 watts, ó, de potência, tá certo? E ela também, o selo 80 Plus White, branco, tá certo? E tá aqui os cabos dela, né? Vamos ver lá o que ela proporciona de ligação. Ela tem um pouco menos do que a 650, porque essa aqui é de 500, né? Enquanto que a de um PC normal, que é essa prateadazinha, ela só é 250 watts. Essa daqui já é 500. Então ela tem uma ligação para a placa-mãe, que é o 20+4, né? A alimentação do processador tem duas também, ó. A alimentação para a placa de vídeo, tá certo? Note que a outra possuía 4 alimentações para a placa de vídeo. Essa aqui só possui 2, tá? SATA tem 3 nesse, alimentação SATA para ligar drive de CD, DVD e HD, né? Mais 3 SATA e 3 ligação para IDE, que é equipamento mais antigo ou fan, que seja nesse modelo de conexão, e também esse padrãozinho aqui que é para alimentar os antigos disquetes ou então as placas de USB, leitor de cartão, tudo alimenta nesse dispositivo, tá certo? Então é isso que ela oferece a 500, de boa qualidade, tá certo, pessoal? Quando comprar fonte, tem que exigir o selo 80 Plus. Se não possuir esse selo, não compre, tá certo? Tem várias fontes que dizem no mercado que 500 watts, 600 watts, mas se não tiver o selo de 80%, não compre. Só compra que tiver o modelo. E as minhas recomendações para a marca: fonte, só compre EVGA, Gigabyte, Cursar ou então Thermaltake. São as principais que eu recomendo, que eu já testei há muito tempo. Venho acompanhando há anos e essas marcas são as melhores. Repetindo, EVGA, Gigabyte, tá certo? Thermaltake e Cursar, tá certo? São as melhores. Obrigado, pessoal, até a próxima aula. Então, pessoal, falamos aí sobre as fontes e eu procurei passar pelo menos o básico, tá certo? Se a gente fosse detalhar cada função, cada componente, aí ia demorar mais. O nosso tempo é um pouco restrito, a gente tem que limitar. Mas espero ter dado assim o primeiro conteúdo sobre ela, né? Falando sobre as fontes de alimentação. Pois obrigado, pessoal, e até a próxima aula.